Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Quem está aqui hoje que veio a convite, olha, eu não estou participando do treinamento, mas vim a convite de um membro da minha família que está participando, levante sua mão. Grande maioria de vocês, então. E aí talvez você esteja perguntando, o que está acontecendo aí, pastor? Que negócio é esse? O dia de a gente reunir a família e receber de Deus, da parte do Senhor, uma bênção sobre a nossa família. Por isso eu vou fazer com vocês uma retrospectiva rápida, mas uma retrospectiva para que você que está aqui nesta noite entenda o que está acontecendo e por que é que você foi convidado para estar aqui. O que a palavra de Deus diz sobre essas coisas todas que viemos conversando. Então eu tirei um recorte, eu fiz um recorte daquilo que a gente vem conversando, para que a gente possa entender juntos hoje, e você saiba o que está fazendo, e entenda que aquilo que você vai fazer hoje com a sua família tem uma fundamentação bíblica, está na Bíblia, e as consequências de obedecer a palavra de Deus na nossa vida, na nossa família, sobre a nossa linhagem, sobre a nossa descendência. Então eu vou falar um pouquinho sobre o que veio antes, sobre o que estamos vivendo hoje, mas pela graça de Deus, sobre um futuro glorioso que está chegando sobre a nossa casa em nome de Jesus. Então antes de eu começar a falar, eu quero convidar você a louvar. Daniel, vamos cantar uma música que a Alda Célia fez para o filho dela. O filho dela sofreu bullying na escola e aquele menino foi traumatizado de uma forma terrível na escola. E Deus levantou essa mulher. Quando eu vi esse louvor, eu falei, eu preciso resgatar esse louvor para a gente louvar a Deus junto. Porque esse louvor que surgiu no coração dessa mulher, ele surgiu com essa intenção de abençoar os filhos, sobretudo os filhos, mas nessa noite nós também vamos falar de uma bênção sobre o cônjuge, mas agora os filhos. Se conseguir colocar até o vídeo, se tiver, Daniel, você pode pôr, se não, porque seria bom colocar com letra, tem Daniel, com a letra? Então é esse mesmo. Então ele vai começar, eu quero convidar você para ficar em pé, a gente em pé consegue cantar melhor. E quando você estiver cantando esse louvor, você já está cantando para a sua família, você está cantando isso pensando nos seus, e você já desde já começa a abençoar sua família em nome de Jesus. Prosperar, e o Espírito de Deus está sobre ti. Quero ungir a tua mente, teus ouvidos e o teu coração, para que você se lembre bem quem você é. O Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento, o Espírito de temor, o Espírito do Senhor está sobre ti, meu filho amado, abençoado, o Espírito Santo habita em ti. O Espírito Santo habita em ti, você é ungido e escolhido como profeta das nações, inspirador de multidões, tu serás.
Meu filho, eu te abençoo, te libero para prosperar. O Espírito de Deus está sobre ti. Quero ungir a tua mente, teus ouvidos e o teu coração, para que você se lembre bem quem você é. Meu filho amado, abençoado, o Espírito Santo habita em ti, o Espírito Santo habita em ti. Você é ungido e escolhido como profeta das nações, inspirador de multidões. Tu serás igual, filho meu. Eu uso os teus lábios para profetizar, eu uso as suas mãos para prosperar, eu uso os teus joelhos para adorar, eu uso os teus pés para conquistar. Sou filho amado, abençoado, o Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo habita em mim. Eu sou ungido e escolhido como um profeta das nações, inspirador de multidões. Sou de Deus, sou de Deus. Sou filho amado, abençoado, o Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo habita em mim. Eu sou ungido e escolhido como profeta das nações, inspirador de multidões. Sou de Deus, sou de Deus. Você é filho amado do Pai. Ninguém pode tirar a sua identidade de filho, porque eu sou filho amado. Quantos querem fazer? Quantos pais estão aqui nessa noite? Faça uma aliança que você vai cantar essa canção pro seu filho, que você vai abençoar. A Amém. palavra abençoar significa liberar. Pode ir baixando, para Daniel. prosperar. Pai querido, nós nos reunimos na Tua presença hoje como família para concordar com essa palavra que acabamos de contar. Nossa família é uma família bendita, nossa família é abençoada, nossa família é cheia do Espírito Santo de Deus, nossa família é luz do mundo, é sal da terra. Nós somos instrumentos de justiça nas mãos de Deus. Fomos comprados pelo precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos propriedade exclusiva de Deus, chamados para conquistar, para avançar, para prosperar, para possuir todos os sonhos e planos de Deus para nossas vidas. Nós tomamos posse hoje da Tua palavra, Senhor, sobre nós, sobre a nossa casa, Pai, sobre a nossa família, em nome de Jesus. E os homens e mulheres se levantam hoje, nesta noite, como leões, como leoas do Senhor, para defender, para proteger a sua casa e para declarar que a sua família é uma família que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente ela descansa, porque ela dirá: Ele é o meu Deus, a minha rocha, a minha força, o meu refúgio,
o meu socorro bem presente nos momentos de angústia. Tu és o meu libertador, o meu Pai, o meu pastor. Verdadeiramente o Senhor é o maravilhoso, o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o alfa e o ômega, o primeiro e o último, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Ousamos chamar-te de Pai. O Senhor é o nosso Pai e nós somos os teus filhos amados, em quem o Senhor tem alegria. Pai, nessa noite nós consagramos nossa família e concordamos em oração. Nossa família é tua, Senhor. Nossa família tem dono. Ela é uma família que pertence ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo. E hoje colocamos nossa casa sobre a rocha. Nossa casa é inabalável no Senhor, o nosso Deus. Nossa casa resiste às tempestades, os ventos fortes. Ela não cai, porque o Senhor sustenta a nossa família. Pai querido, eu peço que hoje o Senhor coloque nos lábios dos que estão aqui, dos familiares. Espírito Santo, coloca uma palavra de vida nos seus lábios, uma palavra de amor, uma palavra de esperança, uma palavra que edifica, que consola, uma palavra profética, uma palavra que quebra o jugo do inferno, uma palavra que rompe com todas as barreiras, uma palavra que traz uma nova realidade espiritual. Concordamos que há um céu aberto neste lugar sobre nossas casas e famílias, um novo céu também sobre as futuras gerações, uma nova realidade espiritual. Pai, em nome de Jesus, nós concordamos que as palavras dos nossos lábios serão inspiradas pelo Espírito Santo e alcançarão a nossa descendência, não voltarão vazias, mas cumprirão o propósito para o qual o Senhor as designou. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Pode se assentar. Aquela mulher, quando fez aquele louvor, é porque alguém se levantou contra a família dela. E sabe, irmãos, a gente precisa tomar uma atitude. A Bíblia diz em João 10:10 que Satanás ele veio com um propósito de roubar, de matar e de destruir. E aquela mulher, quando percebeu que a sua família estava sendo ameaçada, ela se levantou, ela escreveu uma música, mas não só uma música, um louvor de adoração a Deus. Ela levou o seu filho para o altar, ela trouxe o seu marido para o altar, e ali naquele altar, naquele momento de louvor, ela começou a profetizar sobre a vida do filho dela. E hoje o que vai acontecer nessa noite é a mesma coisa. Eu preciso dizer para você o valor da cerimônia. Hoje nós vamos fazer uma cerimônia. Cerimônia, irmãos, é muito importante. Porque cerimônia marca início e fechamento de ciclo. E eu quero falar um pouco com você rapidamente sobre isso, antes de a gente começar propriamente dito, para te dar o contexto de tudo que está acontecendo. E eu preciso que você me acompanhe nesses slides, para você entender um pouquinho. A gente trabalha heranças espirituais, alianças. Nessa tela e naquela tela, vocês estão enxergando lá o legado, bênção ou maldição. Essa palavra aparece, essa palavra legado, ela vem do grego. Antes disso, veja ali. Você já se deu conta que você recebeu dos seus pais uma herança? Você já se deu conta que você tem uma herança espiritual, que você já recebeu isso? O apóstolo Pedro nos ensina algo tremendo em 1 Pedro 1, 18 e 19, dizendo assim, o texto bíblico diz, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que vocês foram resgatados do vosso fútil procedimento, que os seus pais vos legaram, e o texto continua dizendo que não foi por prata ou ouro, mas foi pelo precioso sangue de Jesus que nós fomos resgatados. O que é legado? O legado como um fútil procedimento que Pedro está falando, o apóstolo Pedro está falando, pode-se dizer que o legado é isso. Nós podemos receber da nossa família isso.
iniquidades, pecados na nossa casa que nunca foram confessados, pecados que se repetem de geração em geração na linhagem, quebra de aliança, brigas no casamento, adultério, divórcio, quebra da aliança com Deus, apostasia, a pessoa não vem mais na igreja, desvia, não quer mais saber de Deus, a idolatria, a rebeldia contra os pais, o pecado encoberto, a falta de perdão, o jugo desigual, palavras ou pragas proferidas, que às vezes a gente ouve dentro de casa, uma palavra que vem, que te machuca, que deforma a sua identidade. Todo envolvimento com o espiritismo, com o ocultismo, com a feitiçaria, com o satanismo, podemos receber isso como herança, um fútil legado, invocação do espírito de morte, roubo, perversão sexual. Isso é só exemplo, irmãos, do que a Bíblia fala de um fútil procedimento que nós podemos receber como herança na nossa casa. Depois disso, a gente entende que heranças geram alianças. Nós temos ali a vida de Max Jukes. Max Jukes foi um homem ateu que casou com uma mulher incrédula. Agora eu quero que você preste bastante atenção nisso, porque é isso que vai mudar hoje na sua vida, em nome de Jesus. Esse homem aqui, ele casou com uma mulher incrédula, ele era ateu. Pesquisaram os seus descendentes. 310 morreram em extrema pobreza. 150 tornaram-se criminosos, 7 tornaram-se assassinos, mais da metade das mulheres se prostituiu. E os descendentes dele causaram um prejuízo enorme para o Estado, ainda isso. Um homem ateu, casado com uma mulher incrédula, sem Deus, irmãos. Olha a descendência desse homem. Agora olhe a descendência de um outro homem. Jonathan Edwards, contemporâneo de Max Jukes, ele é contemporâneo, viveu no mesmo tempo, um cristão consagrado, deu a Deus o primeiro lugar na sua vida, casou-se com uma mulher piedosa, cerca de 1.394 seus descendentes foram mapeados, 295 receberam diplomas universitários, 13 reitores, 65 professores universitários, 3 senadores dos Estados Unidos, 3 governadores estaduais, 30 juízes, 100 advogados, 56 médicos, 75 oficiais das Forças Armadas, 100 missionários e pregadores de caráter. 80 desempenharam alguma função pública, 3 prefeitos de grandes cidades, 1 superintendente do Tesouro Americano, 1 vice-presidente dos Estados Unidos saiu da linhagem de Jonathan Edwards, porque ele era um homem crédulo, um homem fiel a Deus, casado com uma mulher piedosa, com uma mulher de Deus. Esse homem abençoou a sua família e a sua descendência deu nisso. Eu quero dizer para você essa noite que o que você está fazendo aqui não para em você, mas você está abençoando a sua descendência, a sua linhagem, em nome de Jesus. Mesmo depois que você morrer, Deus vai se lembrar desse dia, dessa hora, desse lugar onde você disse: a minha família é tua, Senhor. Deus não esquece, irmãos. Deus não esquece. Nós precisamos tomar uma decisão de andar com Deus, transmitindo a bênção que ultrapassa gerações. Deus planejou transmitir vida aos seus filhos através de uma bênção verbalizada. É responsabilidade dos pais abençoar os seus filhos. Filhos abençoados abençoam. Está ali o texto, eu não vou ler tudo agora, mas Moisés abençoa os seus filhos e da tribo de José ele vai abençoando. Nós vamos vendo isso na Bíblia, a bênção de geração em geração, Jacó e Esaú. Nós vamos vendo a bênção e nós vamos entender que a cerimônia perdeu o valor há muito tempo. Irmãos, infelizmente, isso é uma verdade. A cerimônia perdeu o valor há muito tempo. E Satanás está tentando roubar o valor da cerimônia da igreja. Olha, você que casou, e você casou na igreja, e você que juntou, mas não foi na igreja, juntar não é na igreja, união estável não é na igreja. Quem tem união estável
Você pergunta assim para a pessoa: vocês estão casados? Que dia vocês casaram? A pessoa sabe dizer o dia? Não tem dia. Ele fala assim: nós estamos juntos. Onde é que vocês casaram? Não, a gente mora, a gente tem união estável. Mas isso não... Quando você tem uma cerimônia, cerimônia tem dia, cerimônia tem hora, cerimônia tem local, cerimônia tem testemunha, cerimônia tem celebrante. Hoje nós estamos fazendo uma cerimônia. Hoje tem um dia que você escolheu para vir, uma hora, um local, um celebrante, testemunhas, e Deus está aqui. Então, o seu filho, a sua mulher, nunca vai poder dizer depois de hoje que não é uma pessoa abençoada. Ainda que enfrente crises na vida, vai olhar para trás e vai dizer: meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa, meus filhos foram abençoados, eu abri a boca e proferi sobre eles uma bênção de Deus. Porque, irmãos, os pais têm muita palavra de encorajamento. Diz assim: meu filho, vai dar tudo certo. Meu filho, fica tranquilo, Deus te abençoe. Tem alguma coisa errada nisso? Claro que não. Mas quando você separa um dia, uma hora, um local, na igreja, invoca o nome de Deus, diz assim: agora é hoje que eu vou olhar nos seus olhos e que eu vou falar o que o Espírito Santo está colocando no meu coração para você, meu filho, para você, minha filha, para você, meu esposo, para você, minha esposa, e eu vou te abençoar hoje. Essas palavras não voltarão vazias, essas palavras são inspiradas por Deus, e o que nós vamos orar sobre a sua vida está sendo ouvido no céu, e o que é ligado na terra é ligado no céu, e alguma coisa vai acontecer na sua vida. Mas Satanás quer roubar a bênção, ele falsifica a bênção, a aliança, a cerimônia, falsifica. Tem pai que leva o seu filho num bordel para dizer assim: ó, agora você vai virar homem. Leva ele num lugar que tem um dia, tem uma hora, tem uma pessoa, faz uma coisa errada, deforma a sexualidade daquele menino, e ele vai entender que ser homem é conquistar outras mulheres, várias mulheres sexualmente. Isso não é ser homem. Isso nunca foi ser homem. Mas às vezes a herança que recebeu falsificou a bênção, falsificou a cerimônia que era para Deus, roubou aqui. Também outra forma é gangues, grupos, drogas, álcool. Irmãos, Satanás tem várias formas de criar uma cerimônia para roubar os nossos filhos da nossa casa. Cerimônias falsas. E assim, irmãos, para você ir tendo uma ideia do que a gente trabalhou, que eu estou só passando rápido. Aqui eu trato a importância da bênção. Jesus passa por isso. Jesus ouve do seu Pai. O que Jesus ouve do seu Pai? E o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho alegria, em quem eu me comprazo. Quem disse isso para Jesus? O Pai. Eu quero te mostrar uma coisa bem importante aqui, para a gente já ir fechando esse entendimento. Jesus Cristo, quando inicia o seu ministério público, ele toma a decisão de iniciar o ministério público, a primeira coisa que ele vai fazer é ser batizado. Sendo batizado, ele ouve do seu Pai: tu és o meu filho amado. Depois que ele ouve do Pai: tu és o meu filho amado, o Espírito Santo leva Jesus para onde? Para o deserto. E lá ele fica 40 dias em jejum. E para enfrentar quem? Satanás. E quando ele vai enfrentar Satanás, qual é a primeira coisa que Satanás fala para Jesus Cristo, o Filho de Deus? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. A primeira coisa que Satanás fez não foi tentar Jesus para transformar pedra em pão. A primeira tentação que Satanás fez foi dizer assim: se tu és o Filho de Deus, se tu és, ele colocou em dúvida o que, irmãos?
a paternidade. Porque se ele roubasse a paternidade de Jesus, ele roubaria tudo de Jesus. Só que Jesus responde assim: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. Assim vai acontecer com seu filho, com a sua família, quando for para o mundo, estiver nas crises da vida, nas dificuldades da vida, e Satanás se apresentar a ele e dizer isso e dizer aquilo, ele vai dizer assim: nem só de pão vive o homem, mas o meu pai e a minha mãe me abençoaram, sou filho amado, o Espírito Santo tomou conta da minha vida, eu sou propriedade de Deus, sou filho de Deus, sou sal da terra, eu sou luz do mundo, eu sou instrumento de justiça, eu sei quem sou em Deus, eu vou avançar, eu vou conquistar, apesar das dores, apesar das crises, apesar dos problemas, eu bem sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará em meu favor. Você consegue ver seu filho se levantando e dizendo isso? Porque quando você abençoa, é isso que acontece. Porque o que fez Jesus resistir Satanás foi essa palavra: tu és o meu filho amado em que eu tenho alegria. E Deus fez isso na presença do Espírito Santo. Estava ali Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Ele fez isso num lugar público, como hoje. Ele fez isso num dia, numa hora, num local, numa cerimônia, como você vai fazer hoje. Amém, irmãos? Então vejamos, por que alguns não liberam bênçãos para os seus filhos? Primeiro, porque nunca recebeu. Por que a gente nunca fez isso? Por causa da herança. Eu não dou o que eu não recebo. Eu não sei dar o que eu não recebi. Porque quando nós éramos pequenos, o que nós recebíamos dos nossos pais antes de dormir? O que eles diziam para nós? Deus te abençoe, meu filho. E isso é uma coisa maravilhosa, isso é muito bom. Lá em casa era assim também. Sempre antes de dormir, não é? A gente tinha que ir lá, bênção pai, bênção mãe. E se tivesse tio, tia, tinha que fazer a mesma coisa com tio, com tia, com todo mundo estava lá. Mas qual é a vantagem disso? O que é que você ouvia? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. E isso é maravilhoso. Só que agora nós estamos criando uma cultura nova, que além de a gente falar Deus te abençoe, nós vamos falar como fez Moisés, nós vamos falar como fizeram os grandes homens da Bíblia. Nós temos uma bênção bíblica, palavra de Deus para ser derramada na vida da nossa família, num dia, numa hora, num local, numa cerimônia, para gravar, para ser memorial. Isso é para ser um memorial, irmãos. Assim como a ceia é um memorial, assim como o arco de Deus no céu, o arco-íris é um memorial. Hoje na sua família está se criando um memorial, que na sua casa, a partir de agora, a sua família receberá a bênção de geração em geração, numa cerimônia. Porque o mundo tem a cerimônia aí das debutantes, não tem? De 15 anos? E de 15 anos não se criou essa cultura que toda menina de 15 anos tem que ser apresentada para a sociedade? E aí dá-se uma festa, gasta-se um monte de dinheiro com isso, para apresentar para quem? Para a sociedade, mas nós não. Nós estamos dizendo para Deus que nós decidimos apresentar e colocar os nossos filhos diante de Deus, e não diante dos homens. Porque é Deus que os guardará. É Deus que os protege, é Deus que os livra, é Deus que enche eles com o Espírito Santo. Então nós preferimos ter a cerimônia aonde nós reafirmamos a nossa bênção sobre a vida dos nossos filhos, mas também sobre os nossos cônjuges. Eu fiz algumas orações, elas estão aqui, que para aqueles que não fizeram ou querem um pouco de ajuda, entendeu? Eu fiz aqui oração para fazer com o filho, com a filha e com a esposa. Pastor, e para o esposo? Mulher, eu sei que você já ora todo dia por essa bênção que está aí com você, entendeu? Então daí nem fiz. Mas você pode pegar da esposa e só colocar no masculino. E aí não separar a identidade do comportamento.
É correto abençoar uma criança rebelde e desobediente? Sim, irmãos, porque senão ela não vai ser obediente. Nunca. Se você esperar ela ficar boazinha para você abençoar, já era. A principal raiz da desobediência deve-se à ausência da bênção paternal. Temos o dever de abençoar a pessoa e a responsabilidade de disciplinar o comportamento. Isaías 61:9 diz: e a sua posteridade será conhecida entre os gentios, tantos quantos os virem os conhecerão como descendência bendita do Senhor. Será assim na sua família. Verbalizando a bênção precisa ser verbalizada. Imposição de mãos. Jesus abençoava assim. Então, tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Hoje eu vou pedir que quando você for abençoar os seus, imponha as mãos. Coloque sobre eles as suas mãos. Os doentes, e pôs as mãos sobre ela, e logo ela se endireitou. E os discípulos, e levou-os para fora, e levantando as suas mãos, os abençoou. Assim abençoaremos nossa família e toda a nossa descendência. Amém, irmãos? Eu fiz até uma oração dos pais pelos filhos que estão ausentes. Está aqui, ó. Olha o tamaninho dela. Pastor, você ora tudo isso? Eu oro, irmão. Eu oro bastante, porque filho, filha, família é importante demais. A gente tem que orar bastante. Então eu tenho um modelo aqui, que eu separei. E eu vou colocar aqui para quem quiser. Eu fiz poucas cópias, eu fiz 50 cópias de cada uma. Essa é do filho, e está escrito bem no começo assim, está escrito filho. Aí essa aqui, para as meninas, está escrito filha, é a primeira palavra que está escrito é filha. E essa aqui, para a esposa. A primeira palavra que está escrito é esposa, e você sabe, ó, esposa, depois tem aqui filha, e depois ali filho. Então, se você quiser uma ideia de oração, essas orações foram todas extraídas da Bíblia, da palavra mesmo. Eu gostaria, pastor, eu sugiro que você pegue uma por família, para todos poderem pegar, os que quiserem. Pode ser assim? Então, quem quiser pegar, deixa o seu lugar, pode vir pegar. Pegue uma por família. Daniel, vamos voltar com aquele louvor mais baixinho, como deixa ele de fundo. Eu quero convidar todas as famílias a ficarem em pé, por favor. Você pode ficar em pé? E agora as famílias, eu quero convidá-los, irmãos, a fazer uma coisa um pouquinho assim, diferente. Eu gostaria que você
com a sua família formasse um círculo. Você consegue? Forma um círculo aí com a sua família. Faz um pequeno círculo. De forma que todos consigam se olhar, fiquem pertinho. Vamos fazer esse círculo para a gente olhar olho no olho. O espírito de temor, o espírito do Senhor está sobre ti, meu filho amado, abençoado. O Espírito Santo habita em ti, o Espírito Santo habita. Pode aumentar um pouquinho, Daniel. Irmãos, o que nós vamos fazer agora? Agora é assim, ó. O primeiro a falar é o pai. Tá bom? O pai, o tutor, o homem da família, o responsável. O primeiro é ele. O que o pai vai fazer? O pai vai abençoar primeiro a sua mulher. Depois, os seus filhos. Então, quando o pai estiver abençoando a sua mulher, o resto da família concorda em oração com o pai. Depois que o pai fizer isso, a mãe vai abençoar o seu esposo. Todo mundo está entendendo? Primeiro o pai abençoa a esposa, depois a esposa, o marido abençoa a esposa abençoa o marido. E depois os pais abençoam os seus filhos. Nessa ordem para a gente começar. Amados irmãos, podem começar. Agora os pais vão começar a orar abençoando suas famílias agora em nome de Jesus. abençoar. A palavra abençoar significa liberar para prosperar. Quando você diz eu sou abençoado, você está dizendo meu Pai me liberou para que eu prospere. Eu tenho a bênção do Pai. Aleluia, aleluia.
Meu filho, eu te abençoo, te libero para prosperar. O Espírito de Deus está sobre ti. Quero ungir a tua mente, teus ouvidos e o teu coração, para que você se lembre bem quem você é. O espírito de sabedoria, o espírito de inteligência, o espírito de conselho e fortaleza, o espírito de conhecimento. Amados irmãos, eu vou convidar você agora a ficar. Você que já orou, faz um círculo agora, fica em pé, faz um círculo com a sua família em silêncio. Se você puder. Você já orou, você abençoou, você entregou o presente. Faz um círculo agora com a sua família. Só que você não vai conversar. Vai tentar não conversar, ficar em silêncio, só se abracem. Eu vou pedir que agora vocês se abracem. Se abracem. Fiquem abraçados. E eu queria agora que o líder de cada família repetisse essa oração. Tá bom? O líder de cada família repetisse essa oração, olhando para os membros da sua família. Queria que você falasse assim agora: essa família, ela é abençoada. A minha família viverá sempre assim, como está agora aqui na igreja. Nenhuma força desse mundo separará a minha família. E eu declaro que nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os demônios, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem quaisquer das criaturas separará a minha família do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu, como líder desta casa, eu abençoo a minha família. Eu amo vocês de todo o meu coração. Eu quero pedir perdão pelas ofensas, quando eu machuquei, quando eu me omiti. Eu peço perdão. E eu quero dizer para vocês: Jesus está no nosso meio. E Ele nunca mais vai sair. Minha amada família, a minha descendência será conhecida nessa terra como uma geração de profetas, de pastores, de mestres, evangelistas, missionários, homens e mulheres de Deus. Eu removo da minha casa todo decreto de morte e declaro que a vida de Deus está sobre a minha família. Temos uma aliança com Ele. Hoje eu declaro que o coração dos pais se converte aos filhos e dos filhos aos pais. Deus está sobre a minha casa, sobre a minha família, em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero que você olhe para a sua família nos olhos e cada um diga assim: eu amo você.
E agora, para a gente concluir, irmãos, todos os filhos que foram abençoados pelos seus pais hoje, subam aqui no altar, venham para cá. Todos os filhos que foram abençoados pelos seus pais, subam no altar, fiquem aqui atrás de mim. E os pais ficam aí. E os filhos podem ir chegando e podem ir sentando aonde quiser. Podem ir sentando. Acha um lugarzinho e senta. Os pais ficam em pé. Vou convidar os pais que venham para frente, pertinho do altar aqui, para ver os seus filhos bem de perto. E assim, pais, nós vamos fazer uma oração agora pelos nossos filhos, uma oração profética, que os nossos filhos nunca sairão deste lugar que se chama altar de Deus. Por isso que a gente pediu para eles subirem. Então, todos que estão no altar podem sentar, acham um lugarzinho. Faltou lugar para filho sentar? Tem espaço aqui, tem espaço ali. Faltou lugar? Ó, podem vir mais para cá. Tem alguém que não conseguiu sentar? Ergue a mão. Então assim, ó, vocês que não conseguiram sentar. Galera, vamos dar uma... Vocês vão conseguir. Deus é bom. Podem vir. A gente quer fazer um ato profético. Podem vir mais para cá, para todos os filhos conseguirem vir para o altar em nome de Jesus. Isso, pode vir mais, espreme. E assim, eu vou pedir os pais dar um passo para trás, porque daí sobra essa faixa aqui para os filhos sentarem, ó. Filhos, ó, tem lugar para vocês sentarem aqui na frente também, nessa linha aqui, tem um lugarzinho, você vem e senta. Ficou alguém de fora? Essa turma aqui? Alguém? Tem lugar aqui na minha frente, pode vir. Tem as escadas que vocês podem sentar e tem aqui. Tudo que for altar é simbólico, mas é legal se conseguir chegar. Podem se colocar também aqui na frente, então, do altar. Quem não conseguiu sentar, se coloca aqui, ó, bem na frente. Podem vir. Dá um passinho para trás os pais para eles poderem vir. Podem vir. Então tá, eles estão vindo. Então, pais, agora minha palavra para vocês. Um ato profético. A maior alegria de um pai e de uma mãe é saber que o seu filho está no altar de Deus. A maior alegria de um pai e de uma mãe é dizer assim: a minha família, os meus filhos pertencem ao Senhor Jesus. E quando a gente vê essas crianças, jovens e até adultos no altar, que hoje receberam a bênção dos pais, eu quero dizer para vocês, pais, o que vocês fizeram hoje, os seus filhos nunca mais vão esquecer. Nunca mais. Os seus filhos vão esquecer aquela cintada que você deu. Eles vão esquecer. Sabe aquele presente que eles pediram e você não deu? Eles vão esquecer. Porque você já esqueceu os presentes que você pediu para os seus pais e eles não deram. Você já esqueceu. Mas lembra aquela vez que você abraçou o seu pai e a sua mãe quando você era pequeno, você que é pai? E o seu pai e a sua mãe te abraçaram, te beijaram e falaram assim: a gente ama demais você. A gente não esquece isso. E hoje essas crianças fazem parte, esses adolescentes, jovens e homens e mulheres, fazem parte de uma geração que ouviram da boca dos seus pais: meu filho e minha filha,
vocês são amados, vocês são cheios do Espírito Santo, vocês vão conquistar, vocês vão avançar, vocês vão edificar os fundamentos das ruínas das antigas gerações, vocês têm um novo céu sobre a cabeça de vocês. Eles ouviram que eles são templo do Espírito Santo, que eles são amados, desejados, queridos. E lá eu coloquei um texto dizendo que essa geração que está sentada aqui, eles são profetas, eles são pastores, eles são missionários, eles são evangelistas, eles são homens e mulheres de Deus que farão a diferença. E sabe por quê? Porque vocês se levantaram e decidiram dizer que a tua casa tem dono e chama Deus, chama Jesus Cristo de Nazaré. E esses filhos que estão aqui hoje é um ato profético. Peço que você estenda a sua mão e que você repita assim comigo: Senhor Jesus, os meus filhos estão no teu altar. Eu profetizo, jamais faltará na minha descendência quem te sirva no altar, Senhor. A minha geração, os meus filhos, a minha linhagem, ela é bendita, ela é abençoada, ela é cheia do Espírito Santo de Deus. Eu profetizo, são inteligentes, têm sabedoria, entendimento, revelação, palavra de conhecimento, são iluminados, inspirados, guiados em todos os retos e santos caminhos do Senhor. Essa geração, os meus filhos, nunca se desviarão, nem para a esquerda, nem para a direita, mas andarão nos retos e santos caminhos do Senhor. Eu profetizo, o Senhor te guarda, o Senhor te protege, o Senhor te governa. Você tem dono, é Jesus, é Jesus, Jesus Cristo é o teu Senhor. Ele te guarda, Ele te ilumina, Ele te protege, Ele está com você. Meu filho, ouça, Ele disse: nunca te deixarei, jamais te abandonarei, mas eis que estarei com você todos os dias, até o final. Meu filho, minha filha, você tem poder, autoridade para pisar serpentes, escorpiões, todo o poder do inimigo, e nada te causará dano algum, porque o Senhor é contigo. Você em Cristo, meu filho, é mais do que vencedor. Essa é minha oração. Eu ligo no céu, está ligado, o Senhor ouviu, e eu creio, já deu ordem aos seus anjos ao respeito da minha casa, da minha família, da minha descendência. Satanás, você foi derrotado neste lugar, agora mesmo, aqui mesmo, você foi humilhado, derrotado pela cruz do meu Jesus Cristo. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor vive e que o Senhor já se levantou em meu favor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, é assim em nome de Jesus. Mas agora, irmãos, agora é a vez dos filhos. E agora vocês também vão receber uma oração. Porque vocês oraram com tanta força, meu coração até tremeu aqui. E agora os filhos, levantem suas mãos e os pais façam assim, como quem recebe. E digam assim: pais amados, eu recebo essa oração. E no altar de Deus, eu digo, eu sempre vou te honrar. Eu te amo
de todo o meu coração. Eu vou crescer em graça e em sabedoria. E o Senhor e a Senhora verão o Espírito Santo em mim todos os dias da minha vida. Eu quero agradecer o seu cuidado, o seu amor, a sua paciência, as suas doces palavras. Pai, mãe, muito obrigado. Eu amo muito, muito, mas muito vocês. Eu quero dizer isso quando eu chegar em casa, olhando nos seus olhos. Eu te amo. Como eu te amo. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor me deu um pai, o Senhor me deu uma mãe, tão maravilhosos. Que presente, que graça. Obrigado, Senhor. Recebe a minha oração de gratidão. Eu sempre vou obedecer aos conselhos dos meus pais e vou dar muita alegria a eles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ó, vocês oraram pelos seus pais direitinho, viu? Tem que ser assim em nome de Jesus. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar aos lugares que estávamos. As famílias voltam, os filhos vão encontrar vocês nos lugares que vocês estavam, porque o pastor Odilon tem uma palavra para nos dar. Amém?